Não se Não, atreva. aqui é um programa de série A, né? É um programa... Procedeu na hora de esculhambar já? Bate-papo, a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais toda semana, sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e minhas amigas. Está começando mais um episódio do Bate-Papo A Hora dos Saldanhas, esse bate-papo semanal que o pessoal gosta de chamar de podcast. Eu aqui hosteando mais um episódio, André Saldanha, junto comigo, meu colega Ivo. Boa tarde, Ivo. Boa tarde, André, e boa tarde a todos que nos ouvem. E também vindo aqui visitar a gente, participar mais uma vez, junto com nós, o meu primo aí, Arthur. Boa tarde, Arthur. Boa tarde. Hoje cheio de Saldanha aqui na casa. É uma trinca de Saldanhas hoje. Realmente a hora dos Saldanhas. Esse episódio está sendo gravado no dia 25 de junho de 2022. A gente sempre solta um episódio no fim de semana, não necessariamente no dia que ele é gravado, depende dele ser editado. Você pode encontrar nossos podcasts lá no seu agregador preferido de podcast, tirando o Spotify. Também pode encontrar a gente no Twitter pelo @ahora-do-saldanha ou mandar um e-mail para a gente para ahora-do-saldanha@gmail.com. Algum recado aí, colega Ivo? Antes da gente começar? É um recado de sempre, né? Assistam o filme Stress na plataforma, no YouTube, no canal Resenha Jovem. É um curta-metragem produzido pelos alunos da Escola Municipal de Alvorada, Rio Grande do Sul. É um curta-metragem, tem aproximadamente 8 minutos, uma historiazinha leve, cinema estudantil. Vamos lá. Muito bem, o link vai estar aqui na descrição do episódio para vocês derem. Curto? É um curto, né? Óbvio. Que comentário idiota. Mas é o quê? 5 minutos? Menos? 8 por aí. 7, 8, tem os créditos, aquela coisa. Tem os créditos, também tem uns bloopers ali, pós-crédito, né? Tem umas coisinhas no final dos créditos. De gravação. Isso aí. Que acaba então vamos lá, pessoal. Clica aí, vamos dar uma valorizada no pessoal aí que está tentando, né? Fazendo a arte deles. E também ontem a gente participou lá no canal do nosso amigo Léo Prado. A gente esteve falando sobre o filme O Jogo da Imitação, sobre o Alan Turing, The Imitation Game, Benedict Cumberbatch. O link também vai estar aqui, deixar para vocês irem lá ver, porque aqui vocês só escutam a gente, lá vocês podem ver nossos rostinhos lindos. Exato! O debate estava bom ontem. Quem viu o filme, que é um filme muito bom, quem não viu, recomendo que veja o filme, e depois, se quiser ver lá as nossas opiniões, as nossas avaliações e interpretações do filme, está lá, canal do professor Léo Prado no YouTube. Vai botar o link aí também, né, colega? Sim, vai estar o link. Só então clicar aí direto lá. Beleza. Então, e no dia de hoje, na história, o que aconteceu aqui? Em 1950 começava a Guerra das Coreias, né? Sim. Olha só, esse aqui, quantos anos mesmo o Arthur tem? 15. Em 2009 era o dia que o Michael Jackson morria. Vinha a falecer. 2009. Vai ter música do Michael Jackson, hein? Acho que não, né? Não, pode ter, não. Tem umas músicas boas do Michael Jackson. Não, que loucura. O Michael Jackson tem que fazer uma grande abstração do que é a pessoa e do que é o músico, né? Porque senão não tem como. Conhecia o Michael Jackson, Arthur? Eu sei quem é o Michael Jackson, mas assim, eu já ouvi algumas músicas dele, mas não assim, tipo, de pegar e quero ouvir a música do Michael Jackson, sabe? É mais por conhecer mesmo. Porque é um cara famoso. Pô, ele realmente é o rei do pop, né, cara? Sim. Ele era o rei do pop. Era que conseguiu, depois de 10 anos, foi o único disco que conseguiu desbancar da lista do disco mais vendido, o disco do Pink Floyd, o The Dark Side of the Moon. Cláudia, senta lá. Olha, e pior que eu vou te dar uma pauta hoje que tu vai gostar. A gente vai falar mais pra frente. Tô com 2 hoje que não gostam do Pink Floyd aqui. Brincadeira. O Arthur também não gosta.
Sabe quem é o aniversário hoje também? Antônio Gaudí, que é o arquiteto aí espanhol, né? Que praticamente planejou toda Barcelona. Carlos Simon. Pô, Estaria fazendo aniversário hoje o Bussunda. também legal. Não está mais entre nós. E o George Michael. George Michael, grande George Michael. Também não está mais entre nós. E também aniversário, cara. Hoje nasceu em 25 de junho de 1903, na Índia Britânica, naquela época, em Motihari, o George Orwell. Sabe quem é o George Orwell, Arthur? Sei. Era um Sabe? escritor. O cara que escreveu 1984 e A Revolução dos Bichos. É só esses dois que eu sei dele. Muito bem, mas olha, só esses dois já é o suficiente para qualquer pessoa que quer começar a discutir política e falar de política. Esses livros são fundamentais na biblioteca de qualquer ser humano, independente do espectro político que a pessoa tenha. Ele era muito crítico, ele é muito hostil ao stalinismo e aquele socialismo soviético, né? E ele também era muito fazia uma intensa oposição ao totalitarismo e ao fascismo, né? Seja ele especialmente o de extrema direita. Sim. Fica bem claro no 1984, né? Me parece que o 1984 ele é bem, digamos assim, se a gente ele vai na extrema-direita, né? No fascismo. E a Revolução dos Bichos, ele é bem mais uma crítica ao stalinismo. Né? Exato. Bah, ali tu fica bem... Aqueles porquinhos ali, tu consegue ver bem direitinho quem é o Trotsky, quem é o Stalin, né? E aí, como é que ele manda o Stalin. Né? E o porcão lá, o primeiro, que tu não sabe se é o Marx ou se é o Lenin, né? Mas deve ser um dos dois, porque o cara morre antes da Revolução. Mas tudo bem. Ele não precisa ser tão cronológico assim com a Revolução, né? E é isso, pessoal. Vejam. É que fizeram uma animação, mas tem que ler o livro. O livro é muito bom. O livro... Sabe, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu fazia faculdade aqui, Arthur, e aí na matéria de literatura e que seria a escrita avançada, né? A gente trabalhava, teve um trimestre que o professor ele trabalhava muito com os textos do George Orwell. Como eu falei, né, ele nasceu na Índia, na época que a Índia era colônia da Inglaterra. Então ele tem uns textos assim dele que são, cara, tem um que é a execução, não sei como é que seria em português, se é o certo é a execução ou enforcamento, que ele conta de um cara que vai ser executado, né, por traição, né, por ser um agitador contra o Império Britânico. E ele é de uma descrição, não é aquela descrição floreada, mas aquela descrição que ele vai pintando o ambiente, que vai deixando até culminar na hora da execução. É esse, e tem um outro também dele que a gente trabalhou em cima, que é a morte matando um elefante, a morte de um elefante. Um elefante que tem um ataque, surta lá e fica nervoso, e aí, o que tu vai fazer quando tem um elefante num vilarejo que tá em pânico, né? Que entrou em modo agressivo? Como é que você vai... E aí ele conta como é que é a empreitada que eles tiveram para acabar executando o elefante esse. Só que, claro, que você vai entendendo as analogias sociais e políticas que ele coloca nesses elementos, né? Da pessoa que está sendo executada tem um cachorrinho ali no pátio de execução, e o elefante também, ele é uma analogia muito interessante. Então, obra do George Orwell, que é um clássico mesmo, acho que, tirando que na época que ele fez era uma ficção científica, né, 1984, a gente já ultrapassou essa data, né, mas a alegoria que ele lançou ali segue sendo atual, né, um futuro que a gente espera nunca chegar. Então, para dar dica aí, já que citou o autor, tem aquele aplicativo de leituras, o Kindle, que tu pode baixar livros, né? Tem alguns do George Orwell que são gratuitos, né? Tem uns que tu compra, né? Tu pode comprar livros para ler no tablet, por exemplo, ou para ler no computador,
Mas tu consegue encontrar algumas edições a Revolução dos Bichos, né? A Revolução dos Bichos, né? Se eu não me engano, 1984 também, tá? Tem uma versão gratuita. Então, quem não teve a oportunidade de ler, tem um acesso fácil aí desses livros, dá para ver pelo computador aí, com o aplicativo Kindle. Kindle, dá umas promoções aí de livro. É que tem o seguinte, ele é a Revolução dos Bichos, mas é que tem, a partir de 2020, eles começaram a lançar ele no Brasil como a Fazenda dos Animais, que seria a tradução mais literal, que é Animal Farm, né? O inglês. Não, mas eu estava vendo tinha uma versão que tinha ainda com esse nome, de Revolução dos Bichos. Sim. Por isso tem que buscar pelos dois nomes, provavelmente, para encontrar. Mas tem a versão gratuita, viu? Quem não tem grana para comprar ou acha que não vai conseguir ir numa livraria e achar numa livraria, pode baixar ali gratuitamente o livro. Isso aí. Cara, esse cara merecia um episódio especial só para ele, porque ele tem muita história da vida dele, é incrível. Sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news. Mas conta aí pra mim aí, vocês terminaram de ver o Obi-Wan? Hello there. Conta aí. Sim, Gostou, Arthur? A gente começou e terminou. Gostei. Achei até um pouquinho mais legal que o Mandaloriano. Acho que mais por causa desse negócio de ter os personagens que aparecem nos filmes, né, e tal. Que no Mandaloriano tem uns personagens mais paralelos. Estamos falando dos principais, né? É o Darth Vader, Sim. Obi-Wan Kenobi e Leia e Luke. Ele tá muito... na realidade, me pareceu assim um outro filme do Star Wars, né? Mais um filme do Star Wars, só que esse é um filme grandão, talvez o maior filme do Star Wars, mas muito bem produzido, muito bem dirigido. Eu achei assim ele muito muito bom, né? Tu percebe que não é o mesmo esquema de produção dessas outras séries aí do Mandalorian, do Boba Fett, não sei outras que tem aí que a gente tem que ver ainda, né? Uhum. Mas é um filme do Star Wars, só que é um pouquinho mais robusto. É um filme, né? De 6 horas. É um filme de 6 horas. Não chega a ser 6 horas, né? Cada episódio dá um pouco menos do que... 1 hora, uns 40, 50 minutos, né? Por aí. Mas é um filme do Star Wars, mas é muito bom, gostei muito. Arthur, gostou muito? Gostei. E também tem outra coisa, ele vem com a voz do Earl... James Earl Jones. Cara, quando eu vi aquilo, eu corri para o tio Google para ver assim, mas que idade que tem esse homem? 91 anos. 91 anos. O James Earl Jones. Eu perguntei para o Arthur se ele conhecia o Conan, o Bárbaro, né? É o cara que aparece, que é o vilão no Conan, o Bárbaro, né? E é o cara da voz do Darth Vader desde sempre, né? Desde 1977. Aí eu fui ver a idade dele, 91 anos. Parabéns, cara. O cara é um fenômeno. Um fenômeno. E sabe o que eu gostei da série? Que nos trailers dela, eu odeio trailer que entrega a história e te estraga a experiência. Você sabe que vai ser sobre Obi-Wan, ele tá em Tatooine, então você imagina que... Eu imaginava, pelos trailers, que ele ia ser aquela coisa. Ele tá lá protegendo o Luke Skywalker, a vida inteira dele foi proteger o Luke Skywalker, né? Ele olhando ele de longe, coisa e tal. E ele vai dar uma rateada uma hora dessas e vai cair no radar do Darth Vader. Só que quando tu começa a assistir, ele te engana. O trailer te enganou, porque na verdade a série é sobre a Leia, não é sobre o Luke. Uhum. A protagonista coadjuvante seria, né? É ela. É a Leia e aquela outra, a outra inquisidora lá, né? Então você tem dois papéis femininos assim de relevância, assim que você não imaginava que eles iam ser tão importantes durante a série, né? Isso que eu achei. Às vezes, quando o pessoal quer criar uns personagens femininos para... Olha, estamos aqui dando visibilidade, né? Fica aquela coisa meio forçada. E ele, na verdade, ele pegou um personagem icônico, que é a Leia,
né? E que a gente não tem história dela antes e explorou justo isso aí. Pois é, mas é engraçado, né? Porque no filme, por exemplo, o de 77 lá, o primeiro que passou, que é o episódio 4, o Luke, ele é apresentado ao mundo, né? De Império e de... Como é que chama? Aliança? Não é Aliança. Aliança Rebelde. Aliança Rebelde. E é tudo isso que ele não sabia. Até então, para ele, era desconhecido. Para ele, a vida dele foi aquela vida na fazenda. E aí tu pega uma Leia já que já tem toda uma bagagem, tá? Tudo bem, ela era princesa, o pai adotivo era senador, mas ela já tá com uma pegada, uma corrida, né? E aí agora nessa série do Obi-Wan, ele te mostra por que ela já tem essa pegada. E por isso que ela sempre foi mais esperta que o Luke na história toda. É verdade. Sempre ela estava mais na frente. E por isso que tem sentido. Eu quero só ficar esperando ela falar uma frase uma hora dessas. Obi-Wan, you're my only hope. Aí ia ser. Mas ele fez uma frase que eu sempre uso, às vezes, toda vez que eu vou citar alguma coisa em inglês ou falar da Inglaterra e coisa e tal, tem uma vírgula sonora que é do Obi-Wan, que é Hello there. Hello there. Não sei se você notou. E ele dá essa, quando tá terminando a série, ele fala Hello there. Isso aí. A gente, infelizmente, viu dublado porque eu não sei, eu não consegui desvendar isso. Eu acho que o canal Disney não tem versão original, é só a versão dublada, porque tu não consegue achar ali de jeito nenhum o bagulhinho para botar o som original e nem para botar legenda. Ok. Né? Inclusive, hoje a gente começou com legenda, porque a minha TV ela é meio maluca da cabeça, assim. É muito estranha essa minha TV. Tu assiste qualquer coisa que tu assista com legenda, ela não tira a legenda. Ela segue. Se eu botar na TV aberta, ela segue com a legenda. Eu tenho que ir lá nas configurações, achar a legenda, ir lá, desativar a legenda e voltar para a legenda sair. Então, hoje, como a Cláudia tinha visto uma outra coisa com legenda antes, quando eu liguei ali o Obi-Wan, ele estava com legenda. Eu fui lá e tirei a legenda, mas eu não consigo botar o som original. Tá. Bom, então vocês... Não sei se... então vocês... pessoal, vai ter spoiler aqui. Então, se você não viu ainda, pule aí 2 minutos para frente. Cara, tem uma coisa muito legal, porque quando ele dá aquela... Quando pautora ali no final, que ele arregaça o capacete do Darth Vader, né? E fica metade da cara dele, metade ele fala, algumas falas saem com a voz da e a outra sai com a voz dele. Não, na dublagem deu para perceber. Ah, é? Mesmo na dublagem deu para perceber. Eu vi que ele fez uma voz diferente. É verdade. Deu para perceber mesmo na dublagem. Eles acho que usaram 2 dubladores diferentes, né? Ou pelo menos o cara mudou a entonação da voz. Tem que ser, né? Porque a voz do Darth Vader é uma e a voz do Anakin é do próprio ator. Sim. Né? Bem, então vocês têm que ver, porque essa ficou bem legal. A voz de um e do outro, e às vezes tem sim, e completou bem aquele diálogo, né? De que... Sim. Aí eu acho legal, cara. Aparece o Qui-Gon Jinn no final. Quem é Qui-Gon Jinn? É o mestre do Obi-Wan. O mestre do Obi-Wan, que é sim. o Liam Neeson. Liam Neeson. Tem aquela mulher que apareceu no meio da série, que é a Indira Varma. Eu gosto muito daquela atriz. Quando ela apareceu, eu disse, não acredito. E essa mulher não envelhece também, porque ela me lembra ela do tempo do Roma, né? Roma é uma série de 2008. Veja aí, são 14 anos, né? E ela aparece no Game of Thrones também. Ela tem algumas temporadas em que ela tem no Game of Thrones. E parece que não envelheceu nada, assim. Tá com 48 anos, a Indira Varma. Muito bem. Linda atriz. Não, uma série muito boa. Gostei. Eu vi um cara falando assim, um comentário. Ai, a série tem muitos furos de roteiro, mas valeu pela cena final. Falei, meu irmão, é Star Wars, é claro que vai ter furo de roteiro. O que você tá esperando? Ele é baseado em furo de roteiro, cara. Não, o Arthur me derrubou um monte hoje, assim, ó.
que tem uma cena que a mulher essa, eu não me lembro, como é que é o nome da personagem? Qual? A Da Indira Varma, essa, Varma. Bom, o nome eu não vou lembrar agora. Nala? Ela tá Nala? com a guriazinha, a Leia disse assim, ó, vai lá ajudar Nala ou ele, Lana? vai lá ajudar ele. A Tala. Bom, ela tá no Tala. Tala, isso. Ela tá com a menininha correndo porque elas vão pegar um transporte lá por dentro de um túnel. E um túnel reto, assim, né? Mais ou menos reto, assim, faz uma curvinha, mas tu não vê ramificações do túnel. E a menina Leia manda ela... Não, vai lá ajudar ele, daqui eu posso ir sozinha, né? Então vai, lá na frente vai ter um piloto que vai te levar pra ir embora. Tá. Tu não sabe por onde que ela sai, porque ela simplesmente aparece, né, em cima de uma colina lá para salvar o Obi-Wan. E enquanto isso, no mesmo momento, a Inquisidora está entrando no túnel. A terceira irmã, a Inquisidora lá, ela está entrando no túnel. Essa personagem não passa por ela. E quando a menininha chega, a menininha que já estava bem lá na frente, quase chegando, quando a menininha chega lá, a Inquisidora já está lá e já matou o piloto. E não passou por ela, né? É que a Inquisidora foi por outro lado para chegar no final da saída. Não, mas eu fiz essa pergunta pro Arthur, assim, mas que engraçado, né? Ela está dentro do túnel, como é que ela não passou pela guria e chegou antes, né? Daí, eu disse, não tem muita lógica. Daí o Arthur me quebrou. O que tu disse, Arthur? Eu falei, ou deu a volta ou foi por cima. Tá, mas o que tu falou para me quebrar? Sim, isso é Star Wars. Não, isso foi depois, foi uma outra coisa que tu falou, que eu não me lembro o que era, que eu falei, como é que o sabre de luz funciona, não foi? Como é que funciona o sabre de luz? Como é que tu escuta o som dos tiros no espaço, né? Star Wars, coisa que não existe. Como é que eles usam a força, como é que eles movem coisa com a mente. A mulher chegou lá, tá bom. Mas Então- já vi muita coisa que tem furo de roteiro muito pior, né? Isso aí eu vou te dizer, né? Por favor, o cara que não aproveitou, né? Porque é muito boa a série, muito boa a série. Não Sim. dá nem para dar crédito desse furinho de roteiro aí. Não. E o mais engraçado é que você pensa assim, né? A diferença do Ian McGregor pro Alec Guinness, né? Sim. Que o Alec Guinness, quando, digamos ali, desse episódio, né? 9 anos depois, é o Alec Guinness que faz o Obi-Wan, né? Aí você pensa, rapaz, mas ele deu uma envelhecida, né? Será que é porque tem 3 sóis nesse país aí, faz muito mal pro 2 sóis. 2 sóis nesse planeta, envelheceu ele. Aí eu pensei, não, do dobrado que ele teve que passar com a Leia, foi envelhecendo, cara. O Arthur falava isso o tempo inteiro, ele disse assim, pô, mas ele não, o Obi-Wan não é tão velho, porque eles falam ali o tempo inteiro na série, um velho e uma menina, um velho e uma menina. Ela fala, né, ele diz assim, ó, qualquer coisa eu sou seu pai, né, e ela diz, Tá mais pra avô, né? e o Arthur diz, não, mas ele não é tão velho assim. Mas claro, né, dali 9 anos ele tá bem velho, né? Não, mas eu fui pesquisar, na época que se passa o episódio 4, ele tem 57 anos. É que em 77 uma pessoa de 57 anos era bem velha. Agora são jovens. Pessoas de 57 anos em 2022 são extremamente jovens. Porque se ele tem 57, né? E o McGregor tá com 51. 51. Estaria fazendo papel de 48. Né? Tá bem. Olha que interessante. Ele é acreditado como um dos produtores executivos. Sim. Da série. Eu vi isso. Da série, exato. Muito bem. Sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news. Tá, e vocês viram Stranger Things? Conseguiu terminar Stranger Things? Sim, consegui terminar Stranger Things. E tu, Arthur, não? Eu não terminei. Fazendo. Por que tu não terminou, Arthur? Eu dependo de terceiros pra ver a série. Como terceiros? Dependo da minha mãe. Por quê? Porque a gente tava vendo junto a série. Ah, tá. Eu pensei, não vou atropelar. E ela dorme nos episódios? Que não daí... eu acho que comecei a dormir. Eu mudei o horário de ver Stranger Things. Comecei a ver mais cedo, logo quando chegava em casa. Daí eu via, porque daí eu não tinha sono. Se eu for ver mais tarde, aí eu não conseguia ver nada, aí eu dormia. É muito longo, né? Os episódios é 1h30. Não, cara, eu vou dizer uma coisa. Essa temporada, eu não consegui ver mais do que um episódio por noite, cara. Não, eu tentava ver outro episódio e dormia. Aí eu tinha que começar nos outros dias de novo do começo. Eu odeio dormir vendo coisa. 1h30. Não sei se ele ficou cansativo ou... Não sei o que aconteceu comigo nessa temporada.
Eu não consegui ver mais de um Não, também não vi nenhuma episódio. vez. Mais de um. Tu parou em que episódio, Arthur? Eu vi o episódio 5. Foi o último que eu vi. Ah, então acho que só tem mais um. Tem mais um. Só? São 6? São 6. É, porque eles fizeram. Eles foram espertos. Eles dividiram Eles a fizeram temporada em volume dois. 1, né? volume 1, volume 2. Ah, Eles quebraram a temporada em 2 temporadas. bom. Quer dizer, quebraram a temporada, 2 temporadas. Quebraram a temporada, né? Fizeram Em 2 partes. Em duas Que partes. vai vir agora em julho, né? No- 1º de julho vai vir a parte final. Mas é muito longo, né, cara? Não, porque se tu fosse pegar uma série normal, tu teria 12 episódios, porque essa aí tem 1h30. 12 episódios de 40 minutos, tudo bem. Outra que eu terminei de ver também é o Peaky Blinders. Ah, eu não comecei a ver ainda essa terminei. temporada, a última. Terminei Peaky Blinders. Tá boa? É boa, é boa. Ah, é que eles estavam na mão do fascista lá, né? Quando termina aquela temporada. Eles têm que fazer uma adaptação, né? Porque a atriz que fazia a Tia Polly morreu no meio do caminho, né? Morreu durante a pandemia aí, morreu de câncer. Eu acho que eles não estavam gravando quando ela morreu. Então, eles tiveram que fazer uma adaptação ali, né? Para coisa. Vai cair. Não, aí o que eu ia dizer, não, para não dar um spoiler aí pro Arthur, mas quem deve estar feliz. Não vou dar spoiler, Arthur. Quem deve estar feliz da vida é a Kate Bush. Tá ganhando um chequinho de $1 milhão por semana pelo direito autoral da música dela. E aí? Pois é. O que te parece? Diz que bombou a música dela, né? Bombou a música dela. Cara, Por causa 37 do anos streaming. depois, a música dela tá em 8º lugar, música mais nos top hit. E tá nas cabeças aí no Spotify e outros lugares. Ela ainda é mulher do David Gilmour? Se ela ainda é mulher do David Gilmour, eu não sei se ela ainda é mulher do David Gilmour, mas dá uma olhada aqui, o que ela tá? Não, é Danny McIntosh. Então Ela foi ele casada também com deve ele? tá- Eu não sabia que ela foi casada com ele. o Eu David sabia Gilmour. que, na verdade, ela foi apresentada para ele, ele viu o potencial dela e ele ajudou ela a produzir uma outra fita demo e foi assim que ela foi contratada. E ele produziu o primeiro disco dela. O primeiro disco dela que tem essa música aqui, ó. Sim. O Morro dos Ventos Uivantes. Essa música aí foi hit também. Ela virou referência para muita gente, né? Para muita, especialmente o pessoal na Inglaterra, né? Tipo a Annie Lennox, o Erasure, e até o pessoal do Coldplay tem uma música deles que eles fazem uma base de uma das músicas dela. Sabia disso? Não sabia. A outra música dela que também fez bastante sucesso é essa aqui, ó. Babushka. Sim. Babushka. E agora o que ela tá fazendo, que foi a música que é o tema da Max, Running Up That Hill. Toca aí pra Tá, nós. vamos lá.
Então, daqui a pouco, alguém me passou a informação errada que ela tinha sido mulher do David Gilmour. O David Gilmour só deu uma ajudinha para ela, deu uma força. Eu não tinha visto na história eu sabia que ele tinha ajudado a impulsionar a carreira dela, né? Cadê a música essa que era do Coldplay que eu tinha visto? Ó. Consegue escutar? Sim. Ó, bem aqui nessa parte. Ó. Essa aqui essa tem uma trilha aí que tá no fundo, que é a trilha que tá no fundo da Speed of Sound do Coldplay. Então é isso, a dona Kate Bush aí, que tá recebendo uma graninha, uma boa aposentadoria inesperada, né? Quer dizer, a mulher é estourada, né? Ela fez sempre bastante sucesso, mas 37 anos depois da tua música ter sido lançada, você começar a pingar na conta ali de novo, deve ser bem legal. Cara, não, é que eu digo, assim, acho que eu já falei aqui isso, cara, o Stranger Things, eu gosto muito de ver, assim, porque eu me transporto no tempo, assim, muito, muito com a série, assim, porque, vocês, por exemplo, o Arthur não viveu os anos 80, né? Ele tá vendo pelo Stranger Things, ele tá conhecendo o que foi os anos 80. Eu passei dos 15 aos 25 nos anos 80, né? Então, a série ela é muito, muito fidedigna ao espírito anos 80, assim. Não é só nas roupas, nas indumentárias, nos objetos, né? Também. Mas nessa mentalidade, nas temáticas, né? Porque é o que a gente via na TV e estava no nosso imaginário, essa coisa de extraterrestre, de monstro extraterrestre, de soviéticos, né? Dos soviéticos querendo entrar em guerra, o grande inimigo, né, dos Estados Unidos, né, que a qualquer momento, né, o grande bicho-papão militar é o soviético. Mas já a temática já começa a mudar nesse episódio, se dá conta? Tem duas coisas que começam a aparecer. A atmosfera, e ela acompanha exatamente a cronologia dos anos, porque agora eles já estão em 86. Eles já estão em 86. E a série começou em 83. Então, tu tem uma diferença. Pode ver que, inclusive, os cabelos, inclusive a roupa, né? A própria Nancy já se transformou, né? Ela tem uma transformação. E tem aquele cara tardio, né? Aquele cara que ainda está lá nos anos 70, cabeludão, que é o cara do jogo lá, do RPG. Eu me esqueci o nome. O Ed, né? Ele é o repetente. Ele é o repetente, ele é bem mais velho do que a gurizada, não sai da escola. E ele ainda tem aquela coisa assim do roqueiro, do cara que ainda busca e não está na modinha ainda, anos 80, né? Então tem tudo isso. Eu acho assim. Não, mas aquele cabelo dele tá bem no que era antigamente o Queen. O Queen nessa época já não cabelão tinha assim, cabelo. Antes dos anos 80. Já não tinha, mas o Bon Jovi seguro que estavam com o cabelo daquele estilo. Motley Crue também. Os caras usavam aqueles cabelão que eram mais assim. Aqui não era um cabelo comprido, liso, parece um cabelo que o cara crescia para cima. Né? Não, mas ainda é aquele cara que ainda não entrou na modinha do. Não é o cara diferente, é o cara que não quer. Sempre tem o cara que é diferentão, né? E o que vocês acharam da filha da Uma Thurman? A filha da Uma Thurman? Quem é a filha da Uma Thurman? A filha da Uma Thurman é a doidinha lá, xarope, que não para de falar. Ela é filha da Uma Thurman? Essa é a... Quarta temporada. É a quarta ou é a quinta? A Maya Hawke.
A Maya Hawke, ela é filha da Ethan Hawke com a Uma Thurman. Maya Hawke. Aqui, nessa foto ela tá parecida com a Uma Thurman. Ela é a Robin. Uhum. Tem duas coisas aí. Tem uma coisa que você já comecei a notar. Que é assim, começa já aquela discussão sobre as drogas, que tinha a campanha encabeçada pela mulher do Reagan, né? Antidrogas, tudo é droga, o pessoal que usa droga, né? Aí na Califórnia o tema da maconha, né? E no colégio tá os posters sobre droga. E a outra coisa é que a Rússia, né, a União Soviética, segue sendo o grande inimigo. Sim. Mas já começa aquela coisa, tipo conspiração, né, de que existe um outro, do Deep State, né, que tem um outro, que o governo ele é dividido em diversas facções, né, que estão sempre brigando por poder, né, por controle. E não se conectam entre eles. Então tem aquela coisa, né, do Deep State, né, que são braços do governo dentro do próprio governo que competem entre eles. Não são todos americanos, são todos anti-Rússia, anti-União Soviética, mas se rivalizam entre essas agências também, né? E essas agências têm agendas, né, diferentes. E também teve, de certa forma, uma pequena ali, que eu acho uma pequena referência aos Silêncios Inocentes, quando as duas vão naquele hospício entrevistar o cara, né? Não tem um ar ali de Hannibal Lecter ali naquele corredor, naquela sala, né? Naquela sala, não, naquela ala do hospital psiquiátrico. Isso que eu acho legal da série, né? É sempre essa evolução que ele vai indo nas épocas dos anos 80, né? No ambiente, na temática que era da época. Exato, Parado. Exato. É bem isso. Ela vai acompanhando a evolução dos próprios anos 80. Né? Não, é legal. E outra coisa, não vou dar um spoiler, mas o Vecna, Arthur e Ivo, não sei se vocês sabem, mas ele não é 100% computação gráfica. Ele é um misto de maquiagem com efeitos com computação gráfica. Mas o rosto dele e toda vez que aparece a cabeça dele, aquilo é maquiagem, cara. Aquilo... Não, eu não achei que fosse só computação gráfica, não. Eu achei que realmente fosse uma pessoa mesmo. Claro, com efeitos de maquiagem, com efeitos de computação gráfica também, mas que não fosse só computação gráfica. Bem, e é surpreendente. Eu achei também um puta cara, uma interpretação para aquele cara assim de tirar o chapéu do cara ele começa do bonzinho e a cena, o cara vai se transformando sem maquiagem. O rosto dele e o olhar dele, ele vai se transformando no Vecna. Cara, eu achei a interpretação desse cara muito, mas muito boa. Ele, cara, é de arrepiar os cabelos. Então vamos deixar o Arthur fazer umas considerações finais aí, vender o peixe dele. Oi? O que seria vender o peixe? Dá o seu recado final aí, Arthur, para nós. Eu tenho uma coisa a falar antes. Eu tenho uma coisa, cara, eu fiquei, muito puto essa semana, cara. Eu na quarta-feira, cara, eu fiquei muito puto. Eu vou dizer para vocês por que eu fiquei puto. Não sei se você viu um vídeo que eu mandei, que existe as fake news. Mentirada, né? Fake news. Sim. Mentira. Notícia falsa, não é? Que são bombardeadas na internet todo dia, não é? A gente sabe que existe um gabinete institucionalizado para fazer isso, mas eles também têm outra tática, que é a tática da diversão, né? Você pega um tema e você solta aquele tema para fazer uma cortina de fumaça para desviar a atenção do outro assunto, não é? Da distração. Quando teve... Hã? Falou diversão, é distração. É, uma distração. Por exemplo, quando estava todo o tema, palavras-chave, Amazônia, indígenas,
Dom e Bruno, desaparecidos. As 4 palavras que eram topo de pesquisa. O que os caras vão e me lançam? Essa bosta do ratata, raba na batata, ratata naba. Os caras lançam uma lenda aí que tem uma história, tipo uma Atlantis na Amazônia, tá? Uhum. Aí você liga essa ratata na raba com a palavra Amazônia, povos indígenas, e aí ela sobe e se fala menos em desaparecimento, Dom e Bruno. Sim. Tá? E aí o que acontece essa semana? Com confirmação encontraram os corpos de Dom e Bruno. Matéria do pastor Isidoro no Fantástico, da clínica dele de cura gay, né? Uma menina de 11 anos aí que teve que passar por uma tortura emocional na frente de uma juíza em Santa Catarina. O preço da energia, a ANEEL permitiu, vai subir em algumas itens em até 62%. Aí na quarta-feira, prendem o chefe dos Jetson. Prendem esse sujeito aí. Tá sendo investigado, tem que ser preso, tem que fazer uma... Tá certo, faz parte do processo. Se alguém está sendo investigado e a Polícia Federal chegou no nível de que vamos ter que prender ele, né? Vamos fazer uma busca na casa dele, tá ok. Mas isso foi a maior distração de quarta-feira, não se falou mais nisso. Era ele e aquela piadinha. Agora vai queimar a cara do Bolsonaro, porque o Bolsonaro falou, eu ponho minha cara no fogo por ele. Não é que não é um tema importante. Eu acho que é um tema importante, mas eu fiquei muito puto que todo mundo engajou nesse dia, nessa notícia, e o resto do que estava acontecendo no Brasil, especialmente no mundo, nem se fala, né? Ficou pra... né? Que a energia vai subir 62%, né? Não, a energia subir 62% é um negócio inexplicável, que o ano passado tinha crise hídrica. Então, tem aquele negócio das bandeiras que eles criaram, quando tu tem dificuldade de produção de energia, né? E aí tu tem que usar termoelétrica e aí aumenta o preço da energia por causa disso. Cara, esse ano é o ano mais molhado que a gente está vivendo, entendeu? Não tem crise hídrica e não tem justificativa para a energia subir 60%, cara. Sabe? Tirando o fato da Eletrobras ter recém sido privatizada, né? Privatizada. Aí tem, entendeu? Aí entra a justificativa. Ai que moro perica, ai que eu traio lindo, ai que eu sei a sua secreta mesmo assim morrendo, que é um arranhão pra quem já tá fudido, ai que moro perica, ai que eu traio lindo. E impressionante, porque aqui, assim, tudo que é para melhorar, piora, né? Não, eu não sou trouxa de acreditar nisso, né? Mas eu estou dizendo assim, que o que é vendido para a população, né? Vamos fazer tal coisa para aumentar emprego, vamos fazer tal coisa para garantir não sei o quê, vamos fazer... E a coisa só piora, né? Só causa mais desemprego. Privatiza que melhora. Privatiza que melhora, só piora. Bom, pessoal, os gaúchos estão vivendo aí na carne isso com a privatização da CE, né? Se fez uma propaganda enorme, né? E as pessoas acreditam, cara, as pessoas caem que nem uns patos nisso, as pessoas compram isso e elas ficam defendendo como se elas fossem rico milionário, né? Que pode pagar por serviço privado. E aí, olha só, os primeiros temporalzinhos que deu aí, muitas e muitas e muitas horas de corte de energia, porque a empresa que assumiu, ela não tem a capacidade técnica para dar conta do que a CE dava em termos de reparo de emergência, porque faz parte do processo, né, de geração de energia, de distribuição de energia, tu ter um temporal, tu ter uma condição climática totalmente desfavorável e cair a rede de luz, porque cai uma árvore em cima do poste, cai um poste, ventou, estourou o transformador e tudo, enfim, as pessoas vão ficar sem luz, mas é um tempo muito pequeno porque os caras dão conta do conserto. E o que aconteceu foi isso, assim, com não tanta coisa, um temporal não tão forte, as pessoas ficam mais de 24 horas, 40 e poucas horas sem luz, né? Coisa que antes ficava 2, 3 horas. E tu acha que o dono, Equatorial, a diretoria da empresa vai usar o dinheiro no final do ano e reinvestir na infraestrutura ou divisão de lucros, de dividendos? Divisão de lucros, evidentemente, né? É óbvio.
É óbvio, é a seguinte, e não é nem querer, né? É o capitalismo, é isso. Se alguém compra uma empresa, ela quer fazer dinheiro. E se ela não tem uma regulamentação, ou ela não está atrelada ao governo que fala assim, olha, tanto por cento tem que ser reinvestido em infraestrutura, eles vão tirar o dinheiro. É o negócio dos caras, entendeu? Não tô aqui para longe de eu, não tô passando pano para neoliberalismo, mas é o negócio. O negócio é esse. É tirar dinheiro. Se você não vai ter... não quer influência do governo, então beleza. Lasque em ser. É assim que vai ser. Porque se ele não tem competição... A mesma empresa quer comprar a companhia de água, né? Da Corsã, né? Tá querendo comprar a companhia de água e tudo mais. Vai ser bem legal. Não. Já avisei que vai dar merda isso. Olha, então era isso. Eu fiquei muito puto, porque com tanta coisa mais urgente... Tá, cara, pô, sabe, é aquele efeito Ontem teve desdobramento disso, né? Do lavajatismo, né? É pegar uma investigação e transformar uma coisa mediática. Agora foi preso, aí já começa os áudios a vazarem, não sei o quê, cortina de fumaça. Porque, no final das contas, se apertar mesmo o calo, ele vai fazer com que fez durante os 4 anos. Remove investigador, exonera superintendente e, né, dá perdão, sigilo de 100 anos e os problemas sérios que eram para se estar debatendo, sendo combativo, não. Se perdeu fazendo meme da carinha pegando fogo. Agora a cara vai pegar fogo. Cara, não é que... Eu tenho esse desejo, que a maioria das pessoas tem esse desejo, mas não deveria ser a pauta do momento. Sim. Entendeu? Cara, foi uma zoeira total na internet na quarta-feira por causa da prisão desse cara, meu irmão. E sabe, celebrando, cara, faz parte do processo, mas o pessoal celebrando enquanto vão ter que se lascar para pagar conta de luz depois. É verdade. Porra, galera, eu fiquei muito puto quarta-feira. Mas verdade. É isso. Agora, as considerações finais do nosso amigo Arthur. Dá o seu recadinho final aí para nós. Fala sobre a Hora dos Saldanhas, o que tu gostou de participar, não gostou? Gostei de participar. Faz um resumo de tudo que a gente falou aí agora. Sacanagem. Ficou bem resumido. Parabéns, Arthur, um bom resumo. Que resume o programa de hoje na fala de Arthur. Arthur, vai lá, assiste, vai lá, convence a tua mãe para você ver logo o último episódio, porque dia 1º de julho tá chegando aí e já tem a segunda parte a parte final, né? Eu acho que não vai ser muitos episódios, nem olhei. Deve ser a mesma coisa. São 6. Será? Deve ser 6 de novo. Ou 3. Teremos a 5ª temporada, não? Teremos a 5ª temporada? Não, a parte 2. A parte 2 são só 2 episódios. Só 2 episódios? Uhum. Oh, não. Tá bem. Daí eu acho que acaba, né? Eu acho que daí termina ou vai ter outras temporadas, será? Terão outras temporadas, porque eles já estão grandes, né? Estão velhos, né? Daqui a pouco estão tudo na faculdade. A Max, a gente falou que ela estava completando 20 anos, interpreta uma menina, uma adolescente. Exatamente. E a Millie, ela já até se transformou toda, já não parece mais a mesma pessoa. Eu estava vendo aqui a foto, assim, tu olha, tu não é irreconhecível, né? Cabelo loiro, comprido e tal. Tem gente que diz que ela fez até mudanças cirúrgicas no rosto, na face, sei lá. Mas ela tá bem diferente. Não sei se fez, mas eu já ouvi o comentário. Né? Mas ela tá bem diferente. Se tu olhar a foto, ela tá bem, bem, bem diferente. Então, não sei se... Então é isso, Arthur. Obrigado por ter participado aqui com a gente. Volte sempre. Responde. Fala aí. Obrigado por eu ter participado. Ficou sem fala, capaz. Ficou sem fala diante da grandeza desse programa. Ele ficou sem fala. Então era isso, pessoal. Obrigado para vocês obrigado pela sua audiência, pessoal que assistiu a gente. Sigam a gente, assine o nosso canal para vocês sempre receberem notificação de quando um episódio novo sair.
E se cuidem, né? Hoje esse programa vai estar cheio de música, né? Na edição, né? Vai Tem ter Império, problema de direitos autorais tremendo. a Mas não música tô do nem aí. Império Contra-Ataca não pode faltar, né? Porque deu na série lá do coisa. Tem todos aqueles aquele monte de aniversariantes que tu colocou aí, que tem músicas interessantes aí. Carl mais Simon tem várias músicas boas. Mais a Kate Ela Bush, também. mas ser um programa musical. Kate Bush vai ser bastante. Então é isso, pessoal. A gente se vê semana que vem. Se cuidem. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, abraço a todos. Adeus. Não sei. Uma coisa aí antes que termine. Na tua vasta biblioteca aí, não tem aqui o tratado aí do separatismo da região sul do Brasil, não? Não. Não tem? Naquele livro que tu falou que tinha agora, não que tu é a favor, mas tu falou que tinha um estudo aí, um negócio. Tem que dar uma olhada lá, tem que ver o capítulo o que fala sobre Santa Catarina. Acho que temos que rever umas coisas. Falou, abraço, tchau. Tchau.